Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos com mais um vídeo da série Perguntas Sem Medo. Nessa série aqui a gente responde dúvidas de vocês, inscritos do nosso canal, em relação a temas de projetos elétricos, cabeamento estruturado e SPDA. Então vamos embora para mais uma pergunta. Então pessoal, hoje eu vou responder a pergunta do Paulo José. Pergunta na tela. O Paulo José falou o seguinte pra gente: obrigado por gravar esses vídeos, muito bem explicado, de fácil compreensão. Valeu demais, Paulo. Agora eu tenho uma dúvida sobre eletrocalhas. Não é necessário utilizar fatores de agrupamento e de temperatura para calcular a seção dos condutores? Valeu. Fala, Paulo, beleza? Com certeza é necessário, tá? Eu já falei sobre fatores de agrupamento aqui no canal, né? Então tem um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima para vocês. E agora eu vou especificar melhor como é que se aplica o fator de temperatura e como é que se aplica esses dois fatores aí para dimensionar a capacidade de condução de corrente real do seu cabo. Então vamos lá. Então pessoal, estamos aqui no item 6253 da NBR 5410. Isso se refere à temperatura ambiente. Aqui a gente está na parte de temperatura ambiente. O que ela vai falar para a gente nessa parte aqui de temperatura ambiente? Ó? No 62531 ela fala que o valor da temperatura ambiente a utilizar é o da temperatura do meio circundante quando o condutor considerado não estiver carregado, tá? Então, do meio circundante, o meio em que esse condutor está, né? É a temperatura ambiente deste meio. Então, se você está trabalhando com um ambiente comercial, um ambiente residencial, né? Em que não existe a possibilidade de uma temperatura ambiente muito variante, é tranquilo. Mas se você está trabalhando com uma temperatura em um local, em uma indústria que trabalha com altas temperaturas, né, com processos que envolvem altas temperaturas, indústrias frigorígenas também que trabalham com temperaturas baixas, aí sim esse fator de temperatura ele acaba sendo bastante incisivo no dimensionamento da capacidade de condução de corrente desses condutores, junto com o fator de agrupamento. Então, terminando esse vídeo aqui, se você não sabe sobre o fator de agrupamento, vai lá e assiste esse vídeo para ficar completo essa aula. Hoje eu estou falando sobre temperaturas ambiente, mas vou aplicar os dois para mostrar para vocês como vai ser aí essa diferença. Então, analiso a temperatura ambiente do meio, olha só o que ela fala para a gente, ó, do meio circundante quando o condutor considerado não estiver carregado. No 62532, ela vai falar para a gente aqui, ó, os valores de capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas, então tem as tabelas 36 a 39, são referidos a uma temperatura ambiente de 30 graus para todas as maneiras de instalar, né? Então aqui, todas as maneiras de instalar, estou falando eletrocalhas, bandejas, condutos fechados, todas as maneiras de instalar de forma aérea, né? Ou em parede, está sendo para 30 graus na tabela 36 a 39, que é essa tabelinha aqui, ó, que está bem aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ela fala, exceto as linhas enterradas, cujas capacidades são referidas a uma temperatura de 20 graus no solo. Então, pessoal, para capacidade de corrente em 30 graus e em 20 graus, você já tem valores de capacidade de corrente, de condução de corrente de cabos específicos, tá? Tô falando de cabos. No 62533, ela fala, se os condutores forem instalados em ambiente cuja temperatura difira dos valores indicados em 62532, que é este item aqui, ó, se eu estiver trabalhando com temperaturas que difiram, aí ela fala que a sua capacidade de condução de corrente deve ser determinada utilizando as tabelas 36 a 39, usando essas tabelas, né, com a aplicação dos fatores de correção. Então, a partir dessas tabelas aqui, ó, de 36 a 39, aqui eu peguei só o exemplo da 36, mas a partir dela, eu aplico a partir dela os fatores de correção da tabela 40, que é essa tabela aqui, ó. Caso difira. Então é aquela questão, muita gente acha que tem que dividir pela corrente de projeto para achar os fatores. Essa corrente você pode até dividir para encontrar qual cabo você vai utilizar, mas você joga ela fora, você não começa a projetar em cima dessa corrente, tá? Essa é uma corrente simplesmente para você encontrar qual cabo você vai utilizar e não para pegar ela e falar, ó, a corrente corrigida do meu projeto é essa. Não faz sentido eu aplicar fatores e a corrente aumentar, e sim o contrário, né? Aplico fatores no cabo e a corrente diminui. Então a gente tem aqui, ó,
uma nota importante, e essa nota é bastante importante, porque olha só, os fatores de correção, e eu sempre falo, notas na NBR 5410 são bastante pertinentes, a gente tem que ficar atento. Os fatores de correção da tabela 40 não consideram o aumento de temperatura devido à radiação solar. Então, você tem um cabeamento exposto ao sol, ela não considera esse tipo de temperatura, tá? Ou a outras radiações infravermelhas. Então, esses tipos de influência, ela não está considerando nessa tabela aqui. Então, se você tiver esses tipos de influência, ó, quando os condutores forem submetidos a tais radiações, as capacidades de condução de corrente devem ser calculadas pelos métodos especificados na 11301. Então tem uma ABNT NBR 11301, é uma norma um pouco antiga, tá? Que trata de fatores de correção, né, de capacidade de condução de corrente para locais em que divergem dessas condições aqui da tabela, tanto para agrupamento de condutores quanto para variações na temperatura através de radiação. Tá? Então, caso você queira especificar melhor o tipo e trabalhar melhor a capacidade de condução, a 11301 está aqui, pessoal. E eu já vou avisando que não é uma norma fácil aí e não são cálculos simples de se fazer quando eu tenho influências de radiações, quando eu tenho influências também de fatores de agrupamento com cabos não normalizados sucessivos e assim por diante. Então não vamos entrar nesse tema agora, vamos voltar aqui para a temperatura ambiente. E o que ela traz na tabela 40, tá? Vou mostrar para vocês alguns fatores e vamos analisar eles aqui embaixo. Então aqui, pessoal, na tabela 40, observa bem, ó, para temperaturas ambiente, tá? 10 graus Celsius, 15, 20, eu tenho determinados fatores, ó. Então, ó, fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas e de 20 para temperatura no solo, para as linhas subterrâneas, né? Então aqui a gente tem as temperaturas ambientes e os fatores. Aí você fala, o que eu vou fazer com esses fatores? Lembra que ela falou lá em cima que eu tenho que aplicar os fatores da tabela 40 às tabelas 36 e 39 para me encontrar as minhas correntes, as minhas capacidades de condução de corrente reais? Então é simplesmente isso. Observa, quando eu tenho uma temperatura ambiente menor, eu tenho um fator maior. Quando eu tenho uma temperatura de ambiente maior, olha só, eu tenho um fator menor, eles são inversamente proporcionais, né? Isso significa o quê? Se eu tenho uma alta temperatura ambiente, eu tenho uma capacidade de condução de corrente menor, tá? Então vamos lá, vamos para a prática aqui, num projeto normal, como que a gente vai considerar essa temperatura ambiente? Então estamos aqui na nossa tabela 36, né? Então ela fala a capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D, tá? Então esses métodos de referência aqui, eles estão na tabela 33 e são métodos de referência para eletrodutos embutidos em alvenaria, para eletrodutos no solo, tá? Então tem lá diversos tipos de referência, depois dá uma olhada lá na tabela 33 para você entender onde que se aplica ela, tá? Mas aqui a gente tem, ó, condutores de cobre ou alumínio, isolação de PVC, observa que tem duas tabelas, tem mais tabelas lá mais embaixo, tá? E aqui eu peguei um exemplo da tabela 36, mas você lembra que aqui, ó, eu li agorinha, tabela 36 a 39 são aplicados aí. Temperatura do condutor de 70, né? Esse aqui é aquele condutor, pessoal, PVC 70 graus, né? Aquele condutor simples aí que a gente costuma trabalhar. Onde que eu acho esses tipos de condutores? Instalações elétricas internas, residenciais, comerciais. Temperatura de referência ambiente, 30 graus e 20. Observa, ó, essas temperaturas aqui são temperaturas ambientes, 30 graus no ar e 20 graus no solo, né? Então, temperaturas ambientes, as minhas correntes trabalham, as capacidades de condução de corrente dos cabos são essas aqui, tem mais, eu só peguei uma parte da tabela. Então aqui, ó, a gente tem para condutores de 2,5 milímetros quadrados, vou pegar o método de referência B1, que é embutido em alvenaria, que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Um circuito monofásico, 2 condutores, conduz 24 amperes, né? Como é que você vai aplicar os fatores de correção aqui, ó? Simplesmente o seguinte, o seu IZ, né? Aqui vamos colocar IZ', que é a sua capacidade de condução de corrente do seu cabo, ele vai ser esse 24 amperes, ou seja, o cabo tabelado, aplicando os fatores de correção,
tanto fator de correção de temperatura, né? Então o meu FT aqui, quanto fator de correção de agrupamento, tá? E também tem um fator de resistividade térmica, mas aí a gente trabalha só quando ele é utilizado no solo e quando eu faço uma análise geológica muito específica desse solo. Por isso que você não vê muita aplicação de resistividade térmica. Então aqui, para mim aplicar esses fatores de temperatura, vai ser simplesmente assim, em cima da capacidade de condução de corrente. Então eu tenho aqui 24 multiplicado pelo fator de temperatura e multiplicado pelo fator de agrupamento. Tá? O de resistividade, se eu estiver trabalhando com eletroduto embutido em alvenaria ou no solo também, e minha resistividade térmica diferir de 2,5, né? Aí sim eu trabalho com os fatores de resistividade térmica. No mais, eu trabalho aqui com fator de temperatura e fator de agrupamento. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Já olhei os 24 amperes. Vamos verificar aqui uma temperatura ambiente diferente dessa temperatura aqui para a gente poder aplicar esse fator. Então vamos supor o seguinte, eu esteja num local com uma temperatura ambiente de 35 graus, né? Uma temperatura que pode ser considerada aí até razoável se a gente for trabalhar com uma indústria, alguma coisa do tipo. E aí você tem, ó, 35 graus, um fator para cabo de PVC, então observa, pessoal, eu tenho que estar alinhado com o tipo de isolação do meu condutor. Aqui eu olhei, ó, aqui nessas tabelas, eu olhei tabela para PVC. Então, se for PVC, o condutor que eu escolhi, eu vou usar esse fator. Se for XLPE, o condutor que eu escolhi, eu vou usar este fator aqui. Então, difere, tá? Então, aqui deu 0,94. Vamos voltar para cá e aplicar esse fator. Vamos supor que minha temperatura ambiente é de 35 graus, vou aplicar esse fator. Então, aqui a gente vai ter um IZ', tá? IZ' de 24 multiplicado pelo fator de temperatura para 35 graus, então dá 0,94, que foi o que a gente olhou lá na tabela, tá? E aí, vamos supor um fator de agrupamento aqui de 0,80, né? Vamos supor que ele esteja aqui com 2 condutores carregados. Se for para eletrocalha, pessoal, em camada única, também tem que aplicar, né? Então, pergunta do Paulo Sérgio aí sendo respondida. Se for em camada única, tem que aplicar também. Se for em eletrocalha, tem que aplicar também. Se for em eletrodutos, tem que aplicar também. Qualquer tipo de utilização que envolve temperatura, se a sua temperatura for muito divergente de 30 graus, né, 5 graus acima, você já vê que já diminui um pouco. Tem que ser aplicado. Então aqui a gente tem nosso IZ, né? Então isso aqui vai dar aproximadamente 18 ampere, tá? De corrente. Então, pessoal, uma capacidade de condução de corrente que eu tinha de 24, com 2 fatores sendo aplicados, tanto o fator de agrupamento quanto de temperatura, eu diminuo. Ah, Moacir, mas se meu fator de agrupamento aqui, ó, não for 0,80, for 1, né? Eu não tenho nenhum circuito aí com ele, num eletroduto, ele está somente no circuito só. Esse circuito com esse cabo de 2,5, ele está somente sozinho no eletroduto. Tá, meu fator aqui é 1, mas e minha temperatura? Se minha temperatura ambiente, né, no local em que o cabo está, ela for por volta de 35 graus Celsius, aí você vai ter 24 aplicando 0,94, tá? Então não adianta, mesmo que eu tenha um fator de agrupamento ok, de 1, eu tenho um fator de temperatura que diverge, tenho que aplicar também. Então essa corrente aqui, pessoal, é capacidade de condução de corrente real, que a gente costuma chamar, capacidade de condução de corrente real, porque eu já estou trabalhando com fatores externos, tanto agrupamento quanto temperatura. E aí você pode perguntar assim, tá, mas beleza, Moacir, aprendi a aplicar o fator de temperatura. Mas como é que eu faço para saber a temperatura? Seguinte, muito simples. Ou você pode ir lá e medir no local, né? Então vai lá com o equipamento adequado para medir a temperatura. Ah, mas esse local ele tem que ser existente, uma obra, uma reforma, né? Beleza. Se esse local não está construído ainda, você pode prever as condições e trabalhar com uma temperatura ambiente para essas condições. Ou você pode, simplesmente se você quer ter um parâmetro interessante, né? Está trabalhando com um projeto em Cuiabá, está trabalhando com um projeto em Goiânia, quer ter um parâmetro pelo menos interessante dessas temperaturas, né? Você pode pegar a temperatura anual máxima do local, né? Então se a gente for nesse site aqui do INMET, a partir do momento que você entrou no site, né? Ele é um site aqui de Instituto Nacional de Meteorologia. Você entrou nesse site aqui, você tem as temperaturas médias observadas em 2019. Aqui você vai ver para a minha cidade, a cidade de Goiânia, aqui tá
aproximadamente 25 graus, 24 graus, na onda de 24 a 26, tá? Mas isso, pessoal, não traz um parâmetro interessante, porque o parâmetro que você tem que ter mesmo é da temperatura ambiente em que o cabo está envolto, né? Conforme a NBR 5410. Para isso, é necessário verificar ou fazer uma medição de temperatura no local, o que não acontece muito, pessoal, pela realidade, mas, de acordo com o 5410, esses fatores devem ser considerados, né? Ou simplesmente fazer uma estimativa, né? A estimativa é com o projetista. Vai da experiência, vai do que ele já passou, vai se ele fez alguma medição que em algum momento passado e que ele tem um parâmetro disso, vai da estimativa. Se ele está trabalhando com indústrias frigorígenas, ele pode verificar qual que é a temperatura ambiente dessa indústria que ela costuma trabalhar, verificar com o pessoal lá, né? Que geralmente eles têm essa informação. E ele pode aplicar as capacidades de condução necessárias. Mas agora, se ele está num comércio, pessoal, se ele está em um ambiente que não tem uma agressividade de temperatura nem para baixo nem para cima, simplesmente aplica as temperaturas da tabela 36, tá? 36 a 39, que são temperaturas aí de 30 graus e 20 graus, que já são temperaturas aí adequadas, beleza? Só não esquece, está trabalhando no solo a 20 graus e ao ar 30 graus, beleza, trabalha com as tabelas 36 a 39. Se você acha que a temperatura pode elevar ou diminuir tantos graus, 5 graus para cima, 5 graus para baixo ou até mais, com informações seguras sobre isso, aí você aplica esses fatores, tá? Então é isso, pessoal, os fatores de correção de temperatura e agrupamento, eles devem ser aplicados na capacidade de condução de corrente e não na corrente de projeto em si. Poderia aplicar na corrente de projeto? Poderia aplicar na corrente de projeto, não tem problema. Para você poder aplicar nessas correntes, você ia fazer simplesmente o seguinte, você ia pegar a corrente de projeto. O que é essa corrente de projeto IB? É o seguinte, você vai ter um equipamento específico que vai alimentar, né? Divide por 220 ou por 127, se for monofásico, meu exemplo aqui foi monofásico, você vai ter uma corrente de projeto do seu equipamento, uma potência. Aí você vai pegar essa corrente de projeto, aqui a gente chama de belinha, né? Que você vai aplicar. Vai pegar essa corrente de projeto e vai dividir pelos fatores, né? Nesse caso eu apliquei dois fatores. Apliquei o fator de temperatura e apliquei o fator de agrupamento. Aplicando esses dois fatores, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na tabela e vai olhar, bom, qual cabo que está próximo dessa corrente que eu calculei? Ah, tá de 2,5, tá de 4, beleza. Achou já o cabo aplicando os fatores. Depois você vai pegar essa corrente aqui e você vai jogar ela fora, porque você só fez isso para analisar, para achar qual cabo. Você não vai pegar isso aqui de acordo e jogar no seu projeto, de acordo com a corrente corrigida de projeto. Não, pessoal, essa corrente ela não existe. Essa corrente é para facilitar encontrar simplesmente o cabo aqui. A corrente que existe, que faz parte do dimensionamento, é essa corrente aqui, tá? E com certeza, você vai ver isso aqui em literaturas, mas óbvio, né? Algumas às vezes não podem ser específicas e falar que é simplesmente uma corrente para você encontrar nas tabelas, né? E aí você acaba confundindo, mas a corrente a ser aplicada é a corrente Z, que aplica os seus fatores de agrupamento, fatores de temperatura. E aí depois, o que eu vou fazer com essa corrente aqui? Jogar no meu critério de sobrecarga, em que eu tenho uma corrente nominal do meu disjuntor, tem que ser menor ou igual à corrente de projeto e menor ou igual à corrente IZ. Olha o meu IZ aqui. Se eu apliquei fatores, é este Z que eu vou aplicar, tá? Esse corrigido, né? E o meu IB é o IB normal, nada de IB corrigido aqui. O problema é que o pessoal vem aqui e aplica IB corrigido. Não, é o IB normal, IB que você acha aí, simplesmente dimensionando, pegando a carga do seu circuito, né? Aplicando os fatores de potência, assim por diante, encontrando a corrente. E aqui é a corrente do seu disjuntor, né? Então, a gente achou isso aqui aplicando os fatores de temperatura ambiente e agrupamento justamente para achar o meu IZ aqui. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado você em relação ao fator de temperatura. Vocês devem ter percebido que a aplicação é igual ao fator de agrupamento. Eu tenho uma tabela, vou multiplicar pela capacidade de condução de corrente dos meus cabos, né? Simplesmente isso. O adendo aqui a ser considerado é que eu preciso saber qual é a temperatura ambiente que circunda meu cabo. Posso fazer medições, posso ter uma estimativa não tão boa de temperatura média anual, né? Mas fica a critério do projetista também esse tipo de determinação. Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esquece, pessoal, deixa seu like aqui se os nossos vídeos estão te ajudando. Deixa seu comentário, a sua pergunta também, que é muito importante
tá? Para próximos vídeos aqui do Pergunta Sem Medo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir, tá? Um grande abraço e até a próxima!